Bem-vindo ao Engiplificando. Aqui eu ensino você a eliminar revisões, alterações e erros em projetos com uma compatibilização assertiva e sem depender de um programa específico para isso. Então já deixa seu curtir no vídeo, comente sobre qual assunto você quer que eu fale nos próximos vídeos relacionados ao mundo da obra e do projeto e siga nas redes sociais para acompanhar todos os vídeos que eu posto relacionado a esse universo da construção civil. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre compatibilização de esquadrias com estrutura. É um assunto que gera muitas revisões na hora de você mandar a fabricação, na hora de você mandar o seu cliente, o setor de compra, solicitar as esquadrias para as obras. É um assunto, é uma área que ela pede muita revisão dentro do projeto. Raramente acontece da esquadria que você colocou ser a esquadria que vai ser fabricada por conta de N fatores quando a gente não tem uma compatibilização assertiva nos projetos. Isso gera, ao longo da obra, uma alteração no nosso vão. E eu vou explicar no vídeo de hoje dicas e macetes para vocês ficarem por dentro do que acontece e também como projetar de uma forma que você elimine esse tipo de alteração e já considere as medidas mais próximas da realidade. Então, o item de esquadria, depois que nós temos o projeto, tudo certinho, na hora que nós vamos mandar fazer a fabricação desses elementos, desses materiais, durante o processo da obra, ocorre a medição dos vãos, dos locais onde você vai colocar porta, janela, e por muitas vezes acontece de sofrer algumas adaptações, diminuição de vãos, e nem sempre isso é bacana, porque acaba impactando na própria fachada, no elemento estético do imóvel, da construção, da obra como um todo, e acaba descaracterizando um pouquinho o resultado final do projeto, concebido inicialmente. Então eu vou ensinar para vocês aqui alguns macetes para acabar evitando e eliminando esse tipo de situação. Bom, aqui o primeiro assunto que eu vou tratar é sobre a esquadria propriamente dita num projeto de arquitetura. Aqui no projeto de arquitetura eu trouxe um exemplo para vocês da planta do detalhamento de esquadrias, Nesse caso aqui temos duas janelas detalhadas. No projeto de arquitetura, principalmente porque vai para a prefeitura, nós temos ali um quadro de áreas, onde ele está resumido esse detalhamento aqui dessa esquadria. E aqui esse detalhamento ele vai resumido no quadro de prefeitura, onde ele tem lá a nomenclatura, janela, J1, o local onde ela está certinho instalada, as suas medidas e por que é importante ter isso no projeto de prefeitura. Dentro do projeto de arquitetura, nós temos o vão de luz e o vão de ventilação, que são dois itens importantes para a concepção arquitetônica de um projeto. Você precisa garantir que o ambiente seja ventilado e iluminado com os parâmetros normatizados. Então nós temos ali os parâmetros que são ideais para você ter uma boa ventilação e uma boa iluminação, e nós temos que respeitar isso com as nossas esquadrias, elas que vão fornecer esse tipo de índice para nós, na obra. Então aqui eu trouxe para vocês um detalhe típico de duas janelas, por exemplo. Passar aqui a leitura básica, Nós temos sempre essa nomenclatura aqui embaixo, ó, onde nós temos a largura da nossa janela, a altura da nossa janela. Esse item aqui, no caso de janelas, das esquadrias de janela, nós temos a altura do peitoril. Então vamos lá. Temos 57 centímetros, as dimensões aqui são em centímetros. Então nós temos aqui, ó, 57 centímetros de largura da nossa janela. Essa parte aqui da leitura do projeto é a planta da nossa esquadria. Ele indica o lado externo e o lado interno da esquadria. Então nós temos 57 centímetros de largura.
Depois aqui ele indica por 55 centímetros de altura. A altura está aqui, ó. É a altura da nossa esquadria, nesse caso aqui. E aqui embaixo temos um peitoril de 158 centímetros, ou 1,58 m, que vai do nosso piso acabado até o início da nossa esquadria, da nossa janela. Então aqui é o nosso detalhamento típico, né? Essa parte aqui é a indicação da vista, né? A elevação da nossa esquadria. Aqui é o nosso detalhe, a chamada que vai aparecer lá na planta, certo? Esse AL aqui indica alumínio, tá? Uma janela, uma esquadria de alumínio. Aqui tem pequenininho, não sei se vai dar para vocês lerem aí, mas está escrito MA, que significa Maxi Air, que é aquela janela que você abre, muito comum em janela de banheiro, tá? Então essas nomenclaturas são um pouco mais técnicas, está tudo detalhado em projetos de esquadria, e as empresas responsáveis pela fabricação desse tipo de produto são familiarizadas com essas nomenclaturas, então elas acabam sempre instruindo certinho e sabem fazer a leitura desse tipo de projeto. Aqui nós temos alguns mais detalhes, né, onde está a alocação dele, a quantidade de unidades dessa janela, enfim. E temos uma outra aqui também, mesma nomenclatura, mas vamos se atentar a essas medidas aqui, que é a medida final da nossa janela, né? Aqui temos 117 centímetros, 1,17 m, né, de largura, aqui em cima consegue ver a largura, lado externo, lado interno, por 1,15 m de altura, aqui ó, 115 centímetros. Aqui pequenininho a gente tem, bem pequeno, nós temos VF, significa vidro fixo, então essa janela não abre. Muito provavelmente pela situação ela é uma guarita, então provavelmente é um vidro, né, que dá para fora. E aqui nós temos 103 centímetros de peitoril, do piso acabado até o início da esquadria, 103 centímetros, né, ou 1,03 m. Então aqui nós temos essa nomenclatura básica para essas duas janelas, certo? Depois nós temos também para portas, também segue o mesmo princípio de leitura. A única diferença é que você não tem peitoril para a porta, certo? Ela começa do chão. Então aqui a gente tem a largura da nossa porta, 82 neste caso, com a altura da porta, que são 216 centímetros, né? 2,16 m é essa porta aqui. Também aqui tem umas nomenclaturas mais específicas. Essa porta ela tem um vidro fixo, certo? Ela tem também uma parte aqui ventilada, né, com ventilação fixa, enfim. E aqui temos uma outra porta também. Ela já tem uma largura de 62 centímetros por 211 centímetros, né, de altura. Então temos 2,11 m de altura por 62 centímetros de altura. Tudo muito bacana, tudo detalhado certinho, mas e na prática? Como é que funciona, né, essa parte, a concepção desse espaço? Vamos lembrar que nós temos diferentes metodologias construtivas, né? A metodologia que mais impacta nesse tipo de esquadria, né, em todas as esquadrias, é a alvenaria estrutural. A arquitetura ela precisa estar compatibilizada com um projeto de alvenaria estrutural, porque é um projeto que ele tem uma modulação específica e ele prevê um espaço para as esquadrias. E esse espaço é composto conforme a modulação do bloco. Então eu vou trazer aqui para vocês uma situação onde eu vou estar explicando justamente como que é a interface estrutura com esquadria. Nesse momento a gente está um pouquinho longe ainda de chegar na parte da instalação da esquadria propriamente dita, porém no projeto já foi, na verdade, analisado o projeto arquitetônico e o projeto estrutural de alvenaria estrutural já fez as considerações dos espaços das esquadrias, portas e janelas. Nessa situação aqui, nós temos uma janela e aqui nós temos uma porta, certo? Esse espaço que nós temos aqui de uma fiada, na verdade, que aqui é um enchimento do térreo, essa parte aqui ainda vai ter
impermeabilização, ainda vai subir o nível, vai ter acabamento, contrapiso, né? Vai ter proteção mecânica da manta asfáltica que vai ser impermeabilizada a parte externa, enfim. Essa parte aqui a gente vai chegar quase que no piso zero, né? Todo mundo fica no mesmo nível aqui, então é praticamente zerado esse desnível que estamos vendo na foto neste momento. Para vocês entenderem, nós temos então as modulações da nossa alvenaria, certo? Aqui nós temos, vamos olhar aqui a janela que está mais próxima para a gente entender. A gente sempre parte aqui nessa situação com um bloco inteiro, depois um meio bloco, um bloco inteiro, um meio bloco, um bloco inteiro, um meio bloco, um bloco inteiro, e aí o espaço, o vão da janela já sumiu, então a gente foi para um outro bloco inteiro. Essas modulações têm um projeto de alvenaria estrutural que faz essa concepção, fiada ímpar e fiada par. E é assim que faz a leitura de um projeto de alvenaria estrutural. Chegando aqui em cima, nós temos a nossa canaleta, né? Na verdade é um bloco canaleta, mas ele representa a verga, ou verga, né? Que é um elemento que fica em cima da janela. Ele é um elemento mais rígido, ele é um elemento, não é considerado estrutural, mas ele tem uma função de estruturação ali do vão para segurar a parte de alvenaria aqui em cima do vão da janela, para que os esforços aqui dessa alvenaria não façam as fissurações nas quinas da janela. Então, essa parte aqui tem, nessa questão aqui, por ser alvenaria estrutural, tem uma canaleta com uma barra de aço dentro e ela é grauteada, certo? Esse ponto aqui também é grauteado. Aqui é a contraverga ou contraverga, serve para fazer a parte ali do peitoril, também é grauteado, né? Uma canaleta aqui também grauteada, e aqui também nós temos um ponto de graute, certo? Que é os elementos aí que fazem a composição de uma alvenaria estrutural. Então nós temos todo esse vão aqui da janela fechado e grauteado. Essa dimensão, vocês podem ver que não tem muita opção de variação, porque nós temos uma única medida de bloco, na verdade duas, né, 34 e 39, a gente consegue fazer ali algumas adaptações, mas você não consegue variar tanto assim por se tratar de uma alvenaria estrutural. Então esteja sempre atento às medidas das modulações de alvenaria estrutural, se você fizer um projeto nessa concepção estrutural, certo? Então aqui nós temos o vão da nossa janela. Logo, a gente não consegue fazer uma janela, vou mostrar na próxima foto, a gente não consegue fazer uma janela que tenha a dimensão exata deste vão, porque a gente precisa chumbar o elemento, né, a esquadria, neste vão. A gente precisa encaixar ele e fazer a fixação na lateral. Vou mostrar depois como é feito isso. Mesma leitura e mesma situação para os vãos de portas. A gente tem essa parte aqui de cima que é uma canaleta, certo? E nós temos também a questão das extremidades serem extremidades grauteadas. Não temos também variações de largura e principalmente de altura. Ah, Felipe, mas eu quero fazer uma medida específica, tal, diferenciada. Vocês vão entender mais um pouquinho ali. A gente consegue, claro, mas é um espaço que você vai acabar perdendo, então você pode fazer ela maior e se atentem sempre a essas modulações e essa parte que eu estou passando aqui para vocês. Então aqui também nós temos o nosso vão de porta também modular e, gente, a altura, tanto a janela quanto porta, trabalhem sempre múltiplos de 20 em 20 centímetros, porque o bloco ele tem ali 19 mais 1 de massa, 20 mais 20. Então tenha sempre essa modulação de altura. Você faz 1,80 m, 2 metros, 2,20 m. Ah, mas a porta ela tem 2,10 m de altura. Sim, ela tem 2,10 m de altura. Aqueles 10 centímetros ali em cima servem para você fazer o chumbamento do batente ou do contramarco, né, as estruturas da esquadria, na nossa alvenaria. Então essa parte finalzinha aqui acaba sendo
essencial para fazer essa fixação da esquadria no elemento estrutural, certo? Ó, aqui vocês conseguem ver exatamente o que eu acabei de explicar. Aqui nós temos um batente, nesse caso é uma esquadria de madeira. Então nós temos o batente da nossa porta, ele já está no esquadro certinho, a gente monta, o carpinteiro monta o batente com o esquadro, faz os travamentos, coloca no prumo, faz o alinhamento dele e depois vem como espuma expansiva, né, fazendo as fixações. Nessa obra foi feita com espuma expansiva e depois os espaços que ficam aqui vazios ele é preenchido com massa. Aqui em cima você consegue ver que já foi preenchido com massa. Então, ó, o nosso bloco a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2,20 metros de altura, daqui até aqui. Como você sabe, Felipe? Porque são de 20 em 20 centímetros cada bloco. Então, às vezes você tá, vai um macete aí, às vezes você tá olhando uma obra lá, é de alvenaria, você não tem treino, você não tem as medidas, você só tem uma foto, você consegue tirar a medida através desse conhecimento de que o bloco ali tem ali 20 centímetros cada fiado. Então, aqui a gente tem 20, 40, 60, 80, 1 metro, aqui já tá 1 metro, ó. Então, aqui mais 1,20, 1,40, 1,60, 1,80, 2 metros, 2,20. Aqui, 2,20. E a porta tem 2,10. Realmente, ó, ela tem 2,10. Esse trechinho aqui tem uns 10 centímetros de massa, que é a parte feita para fazer o chumbamento. E assim nós temos a nossa fixação da porta. Claro, depois ela tem um acabamento ali, nesse caso é de gesso, né? Ela faz todo o acabamento bonitinho para você não ter ali essa parte exposta aqui, né? Toda essa rebarba ela é cortada, isso é tudo parte de obra. Então, depois no final a gente vem ali com a nossa guarnição na porta, que é o que acaba fazendo o nosso arremate, o acabamento entre o batente, que é essa parte de madeira, com o nosso revestimento, seja ele cerâmico, gesso, enfim, pintura. A gente coloca a nossa guarnição aqui na frente, que é aquele detalhezinho da nossa porta, e janelas também. Nós temos essa parte também na parte da janela, certo? Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho um contramarco, né? Uma estrutura, uma esquadria metálica. Aqui ele tem um contramarco. Vocês também podem ver que toda essa parte foi preenchida com tijolo, nesse caso é tijolo de barro, né? Com argamassa, certo? Nesse caso aqui, por se tratar de uma escada de incêndio, você precisa garantir que ela seja uma escada resistente ao fogo. Então, essa parte aqui do elemento precisa ser toda feita com argamassa certinho. Aqui é a mesma questão. Nós temos, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Também 2,20 metros de altura. Esse trechinho aqui provavelmente os 10 centímetros. Então, a porta tem os seus 2,10 metros, certo? Então, aqui fica um detalhe para vocês de como é feita essa instalação. Então, nós temos ali as medidas das modulações do bloco, e essas modulações nós precisamos encaixar dentro da nossa alvenaria estrutural, nesse caso. A mesma coisa acontece com as janelas. Nesse caso aqui, essa janela já veio montada de fábrica, ela só é depois instalada na obra. Nesse empreendimento, por ter sido um empreendimento multifamiliar, com diversas janelas, optou-se por comprar essa esquadria que já vem pronto, tá de fábrica, é só você ir lá, chumbar ela no local. E você pode ver que a medida, né, esse vão que nós temos aqui é o vão da nossa primeira foto, esse vão aqui, ó. E aí a gente vai e passa as medidas, ó, e não é a medida do vão, ela tem que ter esse espacinho pra gente fazer o nosso chumbamento. Então, quando a gente fala de alvenaria estrutural, é sempre interessante a gente estar levando em conta de que essa última fiada aqui, os últimos 20 centímetros, eu não posso invadir porque é uma estrutura de uma canaleta fazendo o papel da sua verga. E aqui embaixo também temos 20 centímetros fazendo o papel da contraverga. Então, nós temos esses limitantes que nem que eu quisesse colocar isso aqui lá em cima, colado com a laje,
você teria que verificar isso certinho com o calculista por conta, né, dele fazer a separação da estrutura, não ser, por ser alvenaria estrutural, fazer essa concepção. Esse pano de laje precisaria descarregar em cima da canaleta, né, essa laje que vai aqui em cima. Então, todas essas questões você precisa considerar e já prever. Não, por exemplo, aqui, ó, não consigo ir com o vão da porta até lá em cima, né? Nessa situação, eu precisaria deixar esse espaço tanto para essa última fiada, que é chamada de canaleta de respaldo, a última fiada da alvenaria estrutural, que é a que vai receber a laje, e essa penúltima aqui por conta de ser a verga do nosso vão da porta, certo? Então essas situações aqui a gente precisa levar em conta na hora de estar fazendo a parte do projeto arquitetônico. Temos essa questão, e aqui eu trouxe a questão da estrutura convencional, né? Pilar e viga. Aqui a gente consegue ver bem, ó, o pilar, os pilares ali e as vigas. O que acontece nessa situação? É muito comum a gente considerar a parte da viga, o fundo da viga já apoiando a nossa esquadria. Não tem problema algum fazer esse tipo de coisa. Então, leve em consideração sempre um pré-dimensionamento da estrutura, converse com o cliente, explica, olha, o projeto vai passar pela sua elaboração do projeto estrutural, o projeto arquitetônico vai ser passado para o projetista de estrutura, o engenheiro de estrutura, ele vai fazer a concepção das vigas, as dimensões da viga, dando essa informação das vigas corretas, né? Porque o arquitetônico você tem ali um pré-dimensionamento estrutural, mas quem vai bater o martelo é o engenheiro estrutural responsável pela estrutura. Por vezes pode ser que ocorra de uma viga ser maior do que prevista. Esse aumento dessa viga vai impactar sim na nossa esquadria, então tenha sempre em mente essa questão. Já tem ali um macete de você considerar talvez um espaço aqui coringa, né, entre a viga e a janela para você conseguir deixar todo mundo na mesma altura. Imagina se essa viga aqui for uma viga, exemplo, de 60 centímetros de altura e essa daqui uma viga de 40. Você precisaria fazer um enchimento, certo? E esse enchimento, você precisaria considerar ele não simplesmente, imagina, 20 centímetros, você não vai colocar 20 centímetros em cima de um vão grande, né? Se você colocar bloco em cima da janela e esse bloco não ser uma canaleta, ele vai deformar a nossa esquadria. Nesse caso aqui, a gente tem estrutura de contramarco, certo? Essa estrutura aqui de alumínio, que ela é fixada no local, para depois só vir os vidros, as janelas, e montar no local, fixando a estrutura dentro desse contramarco. Você vê que até tem umas madeirinhas aqui para manter a estrutura em pé. Então esses contramarcos eles são fáceis de deformar, então prestem muita atenção e cuidado na obra com essa estrutura de contramarco, certo? Aqui a gente tem as fixações horizontais também, aqui a gente tem as fixações verticais certinho. E nós temos que levar isso em consideração. Então, aqui, por vezes, você pode ver que essa fiada, por se tratar de uma alvenaria de vedação, nós conseguimos trabalhar com uma fiada aqui menor do que a comum. Teve que cortar o bloco, é um trabalho que você vai ter na hora de fazer o assentamento do bloco. Não é muito recomendado esse tipo de prática, mas por conta de que o contramarco, as esquadrias aqui, elas tiveram uma medida. Por exemplo, se ela tivesse considerado, se isso aqui fosse 10 centímetros, a gente poderia muito bem jogar esses 10 centímetros para a nossa janela. Claro, isso ia encarecer um pouco mais, porque quanto maior for a estrutura, né, a esquadria, mais caro fica. Também tem toda a parte do acabamento, o tipo de acabamento que você vai usar, quantidade de vidros móveis, vidros fixos, montantes, a estrutura em si da janela, né, você precisa levar em conta e fazer esse detalhamento e essa consideração, porque isso vai impactar no preço final. Mas tenha em mente de que vãos, né, principalmente em estrutura convencional, as nossas vigas, elas modificam de tamanho conforme o projeto estrutural. Quanto maior o vão, maior a viga. Isso é proporcional.
Então, esteja sempre alinhado com o projeto estrutural, compatibilizado com o projeto estrutural, essa questão das janelas, para você ter uma harmonia no projeto e também não ter nenhum tipo de surpresa nessa questão, porque às vezes você está lá fazendo o projeto, você considerou sua esquadria todo mundo na mesma altura, chega uma viga, tem uma dimensão de 10 centímetros maior e você vai ter ali uns 10 centímetros de diferença. E você colocar uma esquadria que não chega até a viga, mas ela fica ali com uns 10 centímetros, você vai fazer aqueles 10 centímetros de enchimento. Verifique isso na obra, porque às vezes na obra essa execução desse enchimento em cima da esquadria, ó, nesse caso a esquadria é inteira aqui. Por que foi optado por colocar a esquadria no fundo da viga? Justamente para a gente não ter nenhum elemento aqui em cima que acabe deformando conforme o tempo, né? Por ser um material diferente, ele vai acabar dilatando de forma diferente, ele vai acabar gerando fissuras. A ancoragem, fixação dele, né? A aderência dele com o elemento estrutural, no caso viga e pilar, e também com o elemento do contramarco, que é um alumínio, são materiais diferentes. Então, evitem ao máximo fazer esse tipo de situação e já coloquem o contramarco, a esquadria de vocês ali próxima da nossa viga. E lembrando sempre que a viga, ela deforma. A viga, ela movimenta. Então você também não pode considerar que ela fique completamente fixada na viga, na estrutura. Essa deformação pode gerar trincas, pode danificar a esquadria. Então leve isso sempre em consideração. Deixa ali um espaço, né? O pessoal na obra, a própria empresa que instala os contramarcos e as esquadrias, elas têm essas questões, eles colocam ali um material mais flexível que acaba fazendo esse papel de movimentação para absorver os esforços da viga, porque a estrutura ela mexe, né? E esses esforços não passem para o vidro, para a janela e acabe danificando o elemento da esquadria, seja porta ou janela. Então a gente tem essa questão importantíssima para ser levada em conta, né? Para a gente não ter nenhum tipo de surpresa na nossa esquadria, na hora de você fazer a compra, na hora dos finalmente da obra, você chegar lá e olhar que uma viga acabou ficando maior, isso passar de forma despercebida pela parte de projeto, na hora que chega na compra, lá no final, vai descaracterizar um pouquinho, isso pode acabar desagradando um pouco o cliente, acabar descaracterizando o projeto. Então, gente, tenha em mente as influências da estrutura nessa parte de esquadria. Tenha em mente que você precisa saber a concepção estrutural, você precisa saber qual é o tipo de estrutura que vai ser levado em conta para construir a obra e a partir daí você conseguir compatibilizar, verificar. Pega o projeto de estrutura, depois que pronto, e passa revisando a parte de esquadria. Vai verificando alguns pontos, vai olhando ali pontos mais críticos, algumas janelas que você sabe que tem uma área limite de ventilação e iluminação e você não pode mexer nela, né? Então esses pontos críticos acabam influenciando quando a gente não compatibiliza os projetos. Tem também as questões de que as movimentações das estruturas conforme o tempo, se não tiver uma boa prática de fixação, uma boa prática de instalação de janela, ela pode sim prejudicar, certo? Então, na hora de fazer a concepção arquitetônica, a gente sempre leva em conta essas questões. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que o número de revisões, o número de alterações de projeto, que às vezes nem é passado para o projetista, às vezes eles desenvolvem essas mudanças na obra, essas alterações na obra, e isso só é visto lá no final. Já aconteceu muito dos contramarcos das obras chegarem na obra, né? Os contramarcos das obras, eles chegam na obra e o espaço foi feito apenas considerando o projeto. Na hora que chega na obra, é outra medida, é um outro vão e você perde o contramarco.
A janela já está em fabricação, precisa avisar a indústria lá, a empresa responsável pelas esquadrias de que você vai precisar fazer a modificação do vão da janela ou da porta, né? Então tome cuidado com essa questão. Leve sempre em consideração o vão, alinhe isso com o projeto estrutural, compatibilize o projeto estrutural com o projeto de esquadrias, todas elas, e você não vai ter mais surpresa na sua obra. Então, gente, vou deixar também playlist aqui, né, com uma lista de outros vídeos que eu faço relacionado ao mundo de obra, relacionado ao mundo de projetos, né, a relação entre eles para facilitar cada vez mais o entendimento da obra e como o entendimento da obra ajuda e muito na concepção do projeto, seja arquitetônico, elétrico, estrutural, hidrossanitário, enfim. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui no vídeo e falou!